Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo das licenciaturas. Sou o professor Dr. Cláudio Wagner Locatelli, sou coordenador de área das licenciaturas. É um prazer estar aqui com vocês. Todo mês, na última semana, a gente promove essa aula ao vivo cada mês com um tema diferente, né? E nós trazemos sempre um convidado, né, que é um professor da casa, né, um professor que dá aula para vocês para ministrar uma aula ao vivo aqui com o tema da formação dele, tá bom? Então, eu trouxe hoje aqui, né, a convite a professora Karina Moraes Magri. A professora Karina também é a nossa coordenadora de estágios aqui, tá? Mas aqui não é o momento para isso agora, tá? Agora a professora está aqui como convidada para a aula ao vivo. E seja bem-vinda, professora, a palavra é toda sua. Obrigada, Cláudio. Obrigada por ter me convidado. E, a pedido do professor Cláudio, eu vou falar com vocês sobre inclusão dentro da sala de aula, né? Eu acredito que a grande maioria aqui está estudando para poder se licenciar para dar aula, e eu quero conversar com vocês sobre como é ser professor, né? E antes da gente começar a falar, eu vou me apresentar. Professor, você pode passar a tela aí para mim, fazendo favor? Eu me chamo Karina, né? Karina Magri. Eu sou especialista em neurociências e neuropsicopedagogia, estudo análise do comportamento. Sou mestre na área de ergonomia cognitiva dentro da engenharia, e eu sempre estudei a inclusão dentro dos espaços. Então, conforme eu ia estudando sobre inclusão, eu ia percebendo que faltava uma complementação na minha formação e eu ia fazendo outros cursos. A minha primeira graduação é na área da computação. Eu fiz algumas especializações nessa área, e aí eu entrei no mestrado, né, logo em seguida. Eu entrei no mestrado na área de engenharia para estudar sobre inclusão em objetos educacionais de aprendizagem e tal. Isso foi em 2008, quase 20 anos, né, professor Cláudio, que a gente estuda sobre essas coisas, mas é uma coisa muito corriqueira, muito comum aqui para vocês hoje. Mas era bem diferente na época que a gente estudava. Então, da computação eu fui direto para a engenharia. Lá na engenharia eu percebi que eu precisava aprender administração, aí eu fiz o curso de administração. E aí, quando eu comecei a desenvolver a pesquisa e trabalhar com pessoas com deficiência, eu comecei a ver que faltava a pegada da pedagogia. Então, eu fiquei dentro da universidade, isso foi dentro da UFSCar, fiquei trabalhando, estudando dentro do departamento de educação especial lá durante um ano, e fazendo o curso de pedagogia junto, e depois eu ainda me graduei na área da educação especial. E eu tenho uma experiência, né, eu já trabalhei na UFSCar, na Unesp, na Universidade Federal de São Paulo, como design instrucional, ajudando os professores a produzir esse conteúdo, né, acessível, e sempre pesquisando sobre essas coisas. E aí, a convite do professor, eu falei para ele, Cláudio, e se a gente começar a conversar com os nossos alunos sobre o que acontece dentro da sala de aula, porque às vezes a gente não tem uma visão real, né, de como é dar aula. E se a gente desconstruísse essa imagem de professor e começasse a mostrar o lado real da educação, da licenciatura. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês, que é uma pergunta simples, porém eu considero uma pergunta bastante desconfortável, porque eu gostaria que você... Ô, Maria, você consegue fechar o microfone para mim? Senão ele dá eco, Obrigada. Eu queria questionar, então, vocês sobre uma pergunta que, para a gente, hoje, ela faz sentido, mas
eu tenho certeza que o professor Cláudio, assim como eu, quando começou na área da licenciatura, a gente percebeu, né, e a gente se questionava sobre isso. Eu estou me formando para ensinar ou eu estou me formando para incluir? Porque ensinar conteúdo é uma coisa, ensinar uma pessoa é outra coisa diferente. São coisas diferentes. Eu não sei quem aqui já atua como docente, já é professor. Se tiver pessoas aqui que já são professores, eles vão entender isso que eu estou trazendo, né? Porque, assim, quando a gente fala de ensinar, e aí eu estou falando de ensinar o conteúdo, significa que eu tenho que dominar aquele currículo, eu preciso saber explicar, ter didática ali para falar com os alunos, eu preciso aprender a fazer uma avaliação, e isso é comum dentro das licenciaturas, a gente aprende a fazer isso. Só que quando a gente olha para o lado do ensino, né, real, a gente percebe que não é só isso, falta uma outra parte, que é o ensinar pessoas, e é diferente. Aí as coisas são diferentes. Porque quando eu falo de ensinar pessoas, eu estou falando de reconhecer um estudante específico e verificar como é que ele aprende, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, os ritmos são diferentes, o jeito de estudar é diferente, as barreiras que aparecem para os alunos são diferentes. Então, se o professor ele sabe ensinar e ele está preocupado com o conteúdo, eu já vou falando aqui, logo no início, que ele só sabe transmitir o conteúdo para aquela pessoa. Agora, o professor que olha com cuidado para o aluno e se preocupa em passar para ele aquele conteúdo da forma que ele vai, de uma forma que ele consiga absorver aquela informação, né? Aí sim, o professor ele está ensinando e ele faz a mediação entre conteúdo e ser humano, né, e aluno. Então, assim, a escola real, ela tem uma mistura muito grande ali, de pessoas com TDAH, com ansiedade, às vezes com deficiência, com repertório cultural reduzido, às vezes é uma criança, uma pessoa com altas habilidades, às vezes é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, e a hora que ele chega eu vou citar aqui a faculdade, porque aí o professor Cláudio, ele vai poder concordar aqui comigo, a hora que o aluno chega na sala, às vezes a gente olha, a gente vê que aquele aluno ele só fica encostado na parede, parece que ele não tem ânimo, que ele está, né? E não é isso, é porque ele é um cara que levanta às 4 horas da manhã, pega várias conduções, até chegar no trabalho, trabalha o dia inteiro, depois ele sai dali, ele vai estudar ainda, né? Às vezes a gente tem uma criança dentro da sala de aula que, na realidade, ela não vai para a escola para aprender, ela vai na escola para comer, porque ela tem fome. Então, se a tua didática ela funciona só com o estudante que está ali para aprender, que é o estudante que a gente chama de estudante mediano, e eu vou explicar isso depois para vocês, eu já quero deixar claro aqui que aí vocês não estão ensinando pessoas, vocês estão ensinando apenas um conteúdo específico para um perfil que foi criado dentro da educação, tá? Então, só para eu fechar aqui a minha ideia, quando a gente fala de ensinar conteúdo, a gente está falando de dominar o conceito, né? Dominar o que eu diz tudo aquilo, e quando eu estou falando de ensinar pessoas, eu estou falando de dominar como eu vou passar aquele conteúdo para aquela pessoa e para quem eu estou passando aquele conteúdo. Então, são coisas diferentes, e hoje, quando a gente olha para o ensino, a gente percebe que a docência nos dias atuais, ela não permite ignorar o domínio de como e para quem eu estou ensinando, tá? Só ter domínio do conteúdo hoje não basta para uma pessoa que está se tornando professor. Cláudio, passa para mim, por favor. Antes de passar, Agora, posso só complementar uma fala? Claro, pode. Só para vocês se refletirem, gente. O início do ano passado eu peguei uma turma de matemática, tá, no colégio privado, 35 alunos do sexto ano. Desses 35 alunos, 17 eram laudados, tá? Então, assim, para você ver o que a gente tem que enfrentar na sala de aula, como a gente tem que estar preparado para a sala de aula. Porque normalmente a gente não tem assistente, a gente não tem, né, esses recursos normalmente que as pessoas apresentam, mas a gente tem que estar preparado, né, para enfrentar a sala de aula. Então, o que a professora Karina trouxe aqui é um reflexo disso, é uma das consequências que a docência traz, né? E não pode encarar a inclusão como uma dificuldade.
para o professor, né? É um desafio, lógico, mas não é uma dificuldade, tá? A gente aprende a lidar. Às vezes não é tão fácil, mas a gente consegue. Desculpa, professora. Bom, continuando, né? Essa é uma pergunta que eu estou trazendo aqui para vocês, outra pergunta muito simples, mas eu queria que vocês levantassem uma mãozinha que aparece aí embaixo, só para eu e o professor Cláudio poder contar quantas pessoas a gente tem aqui. Então, levanta a mãozinha aí, quem já se sentiu fora do lugar. Rapidinho, só para a gente ver quantas pessoas Eita, quanta já se gente! sentiram fora do lugar. Vou levantar a minha também, porque eu também já me senti fora do lugar. Pois a gente está vendo o número crescer aqui, então, vocês estão percebendo que essa sensação de estar fora do lugar não é uma sensação rara, não é uma sensação rara, é uma sensação humana que acontece o tempo inteiro com todas as pessoas. Em algum momento, por alguma razão, a gente vai se sentir fora do lugar. Agora, imagine se vocês tivessem essa sensação diariamente, todos os dias, se sentindo fora do lugar. Se você levantasse para ir para a escola, vamos voltar lá, quando todo mundo tinha 8, 9 anos, e ia para a escola, e se sentia fora do lugar dentro da escola. Ou agora na faculdade, chega na faculdade, se sente fora do lugar dentro da sala de aula, ou dentro de um fórum de discussão, né? Porque agora a gente está usando bastante isso. E aí, né? O que acontece dentro desses ambientes? A gente olha, a gente percebe que o ritmo daquela galera que está ali junto com a gente não é o meu ritmo, é diferente. Eu começo a perceber, por exemplo, e isso a gente escuta bastante, que o jeito do professor X de ensinar não é um jeito que eu consigo entender. O jeito que ele fala para mim, meu cérebro não consegue compreender. Eu já escutei essa frase de aluno, professora, o jeito que aquele professor explica, meu cérebro não entende. Às vezes, esses problemas, quando a gente vê isso daí dentro da escola, a gente vê muito isso virar rótulo. A gente vê muito essa diferença desse aluno ser um problema dentro da escola. E, infelizmente, ainda hoje, isso é o cotidiano de muitos desses alunos. Então, a inclusão, ela tem que começar aqui. Quando a gente fala de incluir, a gente tem que começar aqui, não quando o cara entrega um laudo, né? Não quando o aluno vem e fala assim, mas eu tenho direito a um plano educacional individualizado, porque está escrito no decreto tal, que vocês têm que fazer. Não é só nesse momento que ele tem que ser respeitado, né? Tem que começar nessa experiência que esse aluno tem e vai ter de pertencimento ali daquele lugar, né? Dele pertencer ali como aluno, como estudante, né? Ô, Cláudio, você passa para mim, por favor? E aí eu trouxe uma história para vocês, que é a história da Ana. Vou contar a história da Ana para vocês. A Ana é uma menina de 12 anos. Ela tem um diagnóstico do transtorno do espectro autista nível de suporte 2. E a Ana, ela sempre, antes dela ter esse diagnóstico, ela sempre foi considerada dentro da escola uma menina muito quieta. E quando havia ali as reuniões com os pais dela, né, com os pais dos alunos, o que os pais dela mais ouviam era: a Ana precisa participar mais, a Ana não participa, a Ana não quer brincar com as outras crianças, a Ana não quer fazer trabalho em grupo, a Ana não interage, a Ana é desinteressada. Só que a Ana, ela não era uma criança desinteressada, ela era uma criança sobrecarregada. E eu vou explicar aqui para vocês, né, o que acontecia com a Ana. A Ana, depois que ela foi diagnosticada, foi visto que a Ana, foi detectado ali que a Ana tinha uma memória excepcional.
A Ana lia acima da média da turma dela, a Ana conseguia explicar coisas com uma precisão que para uma criança de 10 anos, 12 anos, era uma precisão quase que científica, tá? Só que tinha um problema. A Ana, ela não conseguia se desenvolver direito dentro da sala de aula que ela estava. Ela estava numa sala com 30 alunos, e era uma sala barulhenta, era uma sala que, além do ar-condicionado, eles ligavam o ventilador, então tinha o barulho do ar, barulho do ventilador, o barulho das crianças, barulho de arrastar cadeira, barulho de conversa. Era muita coisa ali dentro da cabeça da Ana, e ela, dentro do transtorno dela, ela se sentia invadida. E a gente foi perceber que o cérebro da Ana, ela estava se sentindo desse jeito porque ela não filtrava os estímulos que ela tinha. A Ana tinha um problema sensorial, né? A Ana tinha um problema sensorial. Então, o jeito que a Ana ouvia era diferente do jeito que uma outra criança escutava. Enquanto vocês, por exemplo, estão ouvindo a minha voz, se tiver barulho de televisão aí no fundo do local onde vocês estão, ou barulho de gente conversando, a maioria aqui consegue filtrar esse barulho, consegue ignorar esses outros barulhos e prestar atenção no que está sendo falado aqui. A Ana não. Ela ouvia tudo ao mesmo tempo, no mesmo volume. Então, imaginem, enquanto os professores e os colegas da escola estavam falando que a Ana fazia drama, e eu vou chamar de drama aqui, não, a Ana estava tendo uma desregulação do processamento sensorial dela, né? O cérebro dela funciona diferente, pessoas neurodivergentes funcionam diferente. Então, quando chegava no final das aulas, a Ana estava exausta, ela parecia extremamente desmotivada, né? Ela não se sentia bem ali. Eu quero trazer alguns exemplos de coisas que eram feitas dentro da sala de aula que a Ana tinha muitos problemas. Então, por exemplo, quando tinha uma apresentação de seminário, a Ana chorava. Não porque ela não sabia sobre aquele assunto. Às vezes a Ana sabia mais do que os outros colegas ali, mas porque ela tinha uma sobrecarga executiva e uma ansiedade social muito grande, então ela não conseguia, ela travava, ela chorava. O que a escola registrava nesses momentos? Ana não participa, Ana não se envolve, a Ana precisa se esforçar mais, a Ana não quer fazer. Mas ali, a hora que a gente olha para a Ana, fora da sala de aula, com um olhar de uma pessoa preocupada com a inclusão, a gente começa a ver que a Ana precisa de um jeito diferente de estudar. Então, por conta de todas essas necessidades identificadas na Ana, a gente começou a ver que a Ana precisava de previsibilidade, que a Ana tinha necessidade de instruções bem explícitas para a realização do trabalho, que o ambiente de aula ali precisava ser menos caótico, que ela precisava de uma mediação do professor clara quando tinha o trabalho para ser feito e era trabalho em grupo, né? Então, ela precisava de acesso, E se a gente olhar, o acesso não é um privilégio que eu estou dando para a Ana, o acesso é uma condição para a Ana conseguir aprender. Então, quando a Ana foi trocada de sala, e a Ana começou a estudar numa sala que tinha menos alunos, eles eram mais quietos, a professora começou a olhar para a Ana de um jeito diferente, ela percebeu que a Ana era diferente, e ela permitiu, por exemplo, que a Ana apresentasse um trabalho de uma forma, sem precisar ser no seminário, né? Na hora de fazer trabalho em grupo, ela dava um roteiro para o grupo, estruturado, de tudo que cada um precisava fazer, né? Tirou a Ana de onde tinha um fluxo constante de gente entrando e saindo, colocou ela no outro lado da sala que não tinha essa movimentação constante. E aí a Ana começou a mudar dentro da sala de aula. E é muito importante falar aqui para vocês que não era ausência de inteligência na Ana, ela estava com bloqueio ali por conta das coisas que aconteciam e acabavam
prejudicando ela dentro da sala de aula e na aprendizagem dela. Então, quantas ANAs existem dentro das salas de aula? E quantas pessoas nestas condições, e aqui eu não estou falando só, eu citei essa menina como exemplo, né, de autismo, mas, assim, quantas pessoas que têm alguma neurodivergência, que têm algum problema específico, são interpretadas como desinteressadas, quando, na realidade, elas estão tentando se adaptar e sobreviver àquele ambiente para elas, que é um ambiente desestruturado. Professor, pode passar para mim, por favor? Então, esse é um ponto, assim, para a gente parar e pensar, né? Inclusão não é estar presente no lugar, a inclusão é poder participar, né? Então, a escola, ela só garante a inclusão quando ela garante a participação. Do contrário, é só matrícula. Eu só matriculei aquela pessoa dentro do curso. Se ela vai conseguir acompanhar, se ela vai conseguir aprender, é uma coisa que eu não me preocupo, eu não vou me preocupar enquanto ela não reclamar. Eu não estou, a minha escola, desculpa, a minha escola não é inclusiva, eu estou gerando uma matrícula ali e eu vou deixar ele ali até que alguém peça para que eu faça alguma coisa. E a gente vê muito isso dentro dos ambientes educacionais, infelizmente, né? Então, manter aquele aluno sentado ali dentro da sala não é inclusão. Isso não é inclusão, né? Isso é presença física, tá? Então, a gente precisa da participação real das pessoas dentro da sala de aula. E aqui eu estou falando, né, de acesso, de acesso, de participação e de aprendizagem. Quando eu falo de acesso, eu estou falando de remover barreira física, barreira comunicacional, barreira metodológica, barreiras. Então, quando eu falo de barreiras, eu falo assim, eu quero dizer o seguinte, se o meu aluno não consegue compreender a instrução que eu estou dando, ele não tem acesso. Se ele não tem acesso, ele não está participando, ele não está sendo inclusivo, ele não está sendo incluído, tá? Se o formato de avaliação que eu faço impede que aquele aluno mostre o que ele aprendeu, não está tendo acesso. Então, ele não vai, né? Eu não estou incluindo. Então, sem acesso, eu não consigo dar a participação para esse aluno. E para participar, quando eu falo de participação, eu não estou falando só de estar presente ali na sala de aula, eu estou falando de conseguir se engajar numa atividade, de conseguir expressar o que foi que ele aprendeu daquilo tudo que eu levei para a sala de aula. Eu estou falando da possibilidade dele interagir, né, da maneira que for possível ali para ele, mas dele conseguir permanecer regulado emocionalmente dentro da sala de aula e conviver com as outras pessoas ali, com os outros alunos e com os professores. Então, a participação exige uma adaptação, né, de todos, e uma adaptação inteligente do que a gente está observando que falta para esse aluno, que a gente pode fazer para facilitar o acesso dele e automaticamente ele participar, tá? Então, quando a gente fala de participação, uma coisa que ainda a gente vê muito nas salas de aula é, ele não participou porque ele não apresentou com os meninos do grupo dele o seminário. Pera, participação não significa fazer igual aos outros. Se ele sentou com você e te explicou tudo que eles iam apresentar, ele participou, não é? Ele participou. Ele não participou da mesma forma, mas ele participou. Então, quando a gente fala de participação, a gente está falando de dar meios adequados para que aquele aluno demonstre o que ele aprendeu. E quando a gente fala da aprendizagem, a gente está falando do aluno que está na sala de aula e consegue, né, trazer para a gente o que ele fez, né? A aprendizagem, quando a gente fala dela, a meta final da inclusão, né, é
trazer a aprendizagem, que o aluno consiga aprender aquele conteúdo. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito a inclusão só social, pôr o menino dentro da sala de aula e deixar ele lá. Mas ela tem que virar a chave, ela tem que dar acesso, ela tem que promover a participação, para daí, então, a gente chegar na aprendizagem, né? Ela precisa ser geral ali, tá? E aí, eu vou perguntar para o Cláudio, talvez ele consiga me responder, porque não vai dar para perguntar para todo mundo, mas, Cláudio, quando você planeja uma aula, você pensa primeiro no conteúdo ou nas barreiras? O conteúdo eu já sei, né? Normalmente a gente já sabe o conteúdo, né? Eu tento ver possíveis situações de conflito que eu posso ter dentro da minha sala. Por isso que é importante a gente conhecer o contexto da sala antes de a gente iniciar a aula, né? A gente conhecer o perfil dos alunos, mais ou menos. Lógico que não dá para conhecer todo mundo antes de começar a dar aula, mas tentar, né, sondar com a coordenação, com a direção, o perfil, né, geral dos alunos. Depois eu planejo pensando no conteúdo, né? Mas o conteúdo a gente já sabe. Então a gente tem que... Como a gente vai passar esse conteúdo para os alunos? Essa fala do Cláudio de observar o aluno dentro da sala de aula, eu acredito que é uma das mais importantes. A gente começa a levar o conteúdo para a sala, mas começa a observar os alunos dentro da sala de aula, olhar. Então, quando a gente, o professor inclusivo, quando a gente quer ser inclusivo, a gente tem que antecipar essas barreiras antes de começar a ensinar esse aluno, né? Então, assim, gente, inclusão não é facilitar, eu não estou falando de facilitação ali dentro da sala de aula, não estou falando de diminuição de exigência nas atividades, não estou falando de aprovar a pessoa sem ter critério nenhum, não estou falando disso. Eu estou falando de oferecer múltiplas vias para aquele aluno conseguir alcançar o mesmo objetivo, da Ana conseguir alcançar o mesmo objetivo do João ali na sala. Tá? Então, assim, o rigor científico, ele tem que permanecer, mas o caminho, ele tem que ser variável, ele precisa variar, tá bom? Ô, Cláudio, passa para mim, por favor. E a gente tem 3 pilares dentro da educação, né, dentro da inclusão, que são pilares, assim, extremamente importantes. Se a gente tiver algum problema de entendimento aqui, a gente não consegue incluir. Então, se tem uma coisa que eu gostaria que vocês saíssem dessa aula hoje, lembrando, é que inclusão real, ela acontece só quando esses 3 pilares estão presentes ao mesmo tempo. Se um desses pilares falhar, a inclusão, ela não ocorre 100%, ela vai estar sempre fragilizada. Então, o primeiro pilar aqui que eu quero trazer para vocês é o acesso, né, do chegar ao conteúdo. Então, o acesso, ele significa remover a barreira antes dela virar um fracasso. Então, eu olho, né, e vejo o que aquele menino tem de dificuldade e planejo para eliminar essa barreira dele. A barreira não é a necessidade específica dele, tá? Não é a deficiência. Barreira, aqui dentro da educação, ela é um ambiente mal planejado, ela é uma aula mal planejada. Então, por exemplo, imagina, eu conheço pessoas que têm dislexia. Imagina uma pessoa com dislexia lendo um texto longo, sem mediação nenhuma. Ele não vai conseguir. Uma pessoa com ansiedade generalizada fazendo uma apresentação, um seminário, ele vai ter problema. Então, assim, a gente vai observando uma pessoa com TDAH, com uma aula sem muita interação ali entre os alunos, só o professor falando, sem interagir com os alunos, ou o aluno não consegue prestar atenção também por causa do TDAH. Então, assim,
quando o professor não olha para essas coisas, quando ele não percebe essas coisas, o aluno não tem acesso ao conteúdo, tá? Por isso que eu estou falando aqui de acesso. Sem acesso, a participação, a aprendizagem, elas não acontecem. Quando a gente fala de participação dentro da educação, a gente está falando, né, do próximo nível aí, tem o acesso, depois a participação. Então, o aluno, ele precisa conseguir se envolver cognitivamente aqui dentro. Participar não é ficar falando o tempo inteiro dentro da sala de aula. Participar é estar intelectualmente ativo ali dentro da sala de aula, tá? Então, assim, eu sempre quando a gente vai montar uma aula, a gente tem que se questionar, será que o aluno, durante essa minha aula, ele vai entender o que eu estou passando para ele? A minha aula está permitindo que ele demonstre o que ele sabe de formas diferentes aqui para a gente? Né? Ou eu estou dando só um caminho aqui, e quem estiver dentro daquela régua que tem dentro da escola do aluno mediano, ok, quem está fora dessa régua fica para trás. Né? Então, quando eu estou falando de participação, eu tenho que tomar cuidado com isso. No momento em que eu vou falar de aprendizagem, né, a aprendizagem, ela vai exigir algumas coisas. Então, o que o professor Cláudio falou aí no começo, que eu tenho que observar como que é esse aluno, a gente observa como ele é, mas a gente olha o que ele já sabe, né, a famosa avaliação diagnóstica, então a gente faz uma sondagem, né, o professor falou disso, eu tenho que ter metas claras ali de trabalho para poder visualizar, né, o que esse aluno precisa, eu tenho que monitorar o desenvolvimento dele, então saber se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo, se ele estagnou num determinado pedaço ali do conteúdo, essas coisas precisam ser olhadas, né, então, assim, muitos professores, eles confundem acolhimento com uma flexibilização indiscriminada. Eu saio, não, tá bom, pode fazer assim, não me entrega não, me manda um videozinho que tá tudo resolvido. A inclusão, ela não vai eliminar critério, né? Ela vai eliminar barreira. Eu não posso tirar critérios de avaliação ali, tá? Então, o critério e a acessibilidade, eles têm que coexistir. Eu preciso me preocupar com barreiras. E quando vocês forem planejar a aula, tem uma coisa que eu fui aprendendo com o passar dos anos. Quando você monta uma aula, você tem que perguntar, será que todo mundo vai conseguir acessar esse conteúdo? Será que todo mundo vai conseguir participar desta aula de forma legítima? Como é que eu vou saber se houve uma aprendizagem real desses meus alunos, né? Então, assim, se qualquer uma das respostas para essas perguntas você não souber responder, ou for uma coisa que fica meio frágil, que você fala, não tenho certeza se isso daqui vai dar certo, você precisa voltar lá na tua aula e replanejar, reajustar aquilo lá, tá? Porque senão um desses pilares aqui vai falhar e aí ele não vai ser concretizado aqui o ensino. Cláudio, passa para mim, por gentileza. Quando a gente começa a estudar a história da educação, a gente vê que a escola, ela historicamente, ela tentou, eu vou usar a palavra consertar, ela tentou consertar o aluno, tá? Então, assim, o aluno era olhado pelo professor, ele não consegue acompanhar, eu vou encaminhar ele para a educação especial. Ele não participa, então ele vai ser rotulado de bagunceiro, ele tem TDAH, o professor não sabe se é isso mesmo, mas, né, às vezes rotula. Ele não está aprendendo, ele deve ter alguma coisa, é melhor a mãe levar no médico e medicar esse aluno, dar remédio para essa criança. Então, assim, ninguém parava e ainda não para se perguntar, será que esse currículo foi desenhado para essas pessoas?
né, para quem que o currículo foi desenhado? Então, durante décadas, quando a gente olha para a história da educação, a gente vê que o modelo educacional, o modelo curricular, ele foi pensado para um aluno padrão, que tem um ritmo médio de aprendizagem, que tem uma linguagem verbal fluente, um aluno que não vai desregular dentro da sala de aula, um aluno que tem uma tolerância sensorial ok, diferente da Ana, que eu citei aqui para vocês, um aluno que tem uma habilidade social intuitiva, que ele consegue se comunicar, que ele consegue prever algumas coisas e vai construindo ali a roda de amizades dele, e vai vivendo ali socialmente dentro dessa sociedade desenhada que a gente tem. Quem foge desse padrão é exceção, ele vira o diferente, a exceção dentro da sala de aula, ele vira o... Eu vou usar essa palavra, Cláudio, se tiver alguma melhor, por favor, mas é o estorvo da sala de aula, é o cara que atrapalha, é o cara que não para sentar. É o caroço. Pronto. Caroço. Já ouvi esse termo, caroço. Pronto, achamos um nome. Então, essa pessoa que precisa ser adaptado ali é o caroço da sala, é o que vai dar problema ali para os professores e, às vezes, né, eles olham e falam, não, os outros não vão aprender por causa dele. Então, assim, olha essa imagem que eu coloquei aí e vamos pensar no seguinte, a escada é problema para quem anda? Ela não é problema para quem anda, a gente consegue subir isso daí numa boa. Só que ela é uma barreira para quem usa cadeira de rodas, certo? Qual é a solução aqui? É ensinar a pessoa a subir de cadeira de rodas essa escada? Não. O que o pessoal da arquitetura foi lá e fez? Eles fizeram uma rampa de acesso ali universal, qualquer um consegue subir isso. Por que na educação a gente faz o oposto? Por que na educação a gente faz o oposto? O pessoal da arquitetura, da engenharia, não foi lá e criou uma solução de acessibilidade? Por que a gente faz o oposto? Por que a gente acha que a gente tem que treinar o aluno, o caroço, para ele caber no modelo daquele currículo? Né? Então, assim, quando o currículo ele é muito rígido, ele funciona como um filtro, não como uma ponte de aprendizagem. Vai passar aqui, vai aprender só quem passar pelo meu filtro. Quem precisa de adaptação aqui já não consegue aprender, não consegue se encaixar nesse currículo. Então, assim, essas escolhas, elas precisam ser feitas de forma colaborativa por todos que estão ali dentro da escola, né? A professora, ela pode chegar ali para a coordenadora pedagógica, por exemplo, eu posso chegar para o Cláudio é meu coordenador pedagógico, e eu falar para ele, Cláudio, eu não estou conseguindo ensinar o Joaquim, porque parece que ele... E aí começa a falar os problemas do Joaquim, e aí o Cláudio me ajuda a arrumar isso daí, me ajuda a adaptar isso daí, ou... geralmente, algumas escolas têm um psicopedagogo lá para auxiliar a fazer isso, né, Cláudia? Às vezes está junto ali com o coordenador pedagógico para auxiliar a fazer isso, né? Mas eu vou buscar ajuda, eu tenho escolhas pedagógicas para derrubar essas barreiras, né? E aí embaixo eu estou falando do conceito do design universal, da aprendizagem, que a gente chama de DUA, porque o DUA, ele parte de uma premissa arquitetônica, né? Se eu planejo considerando a variabilidade humana desde o início, eu vou reduzir a necessidade de adaptação posterior. E isso é essencial. Se a gente fizesse isso dentro da educação, eu garanto para vocês que o pessoal ia aprender muito mais e a gente ia ter muito menos problema na nossa sociedade como um todo. Então, assim, isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu estou falando para vocês, não significa que a gente tenha que eliminar as exigências. Eu vou repetir isso daqui de novo. Não é deixar a aula mais fácil
para quem tem dificuldade. Eu estou falando de desenhar melhor o percurso. Vocês estão vendo o desenho da escada? Era o que era usado. Quando viu que algumas pessoas não tinham condições de usar aquele caminho, eles criaram um caminho diferente, um caminho alternativo ali para eles. Então, nós, como professores, vocês, como futuros professores, vocês precisam aprender a desenhar melhor o percurso. É um erro muito comum a gente pensar que inclusão é intervenção depois que o aluno está lá na escola, está lá na sala de aula. Não. O DUA, né, o Design Universal da Aprendizagem, ele fala que tem que ter uma prevenção pedagógica. Então, quando eu vou montar a minha aula, eu não preciso saber que vão vir alunos para mim que possuem deficiência. Eu já tenho que prever isso. Se tiver um aluno com TDAH, eu vou precisar fazer desse jeito. Se tiver um aluno com TEA, é bom eu fazer assim. Se o aluno for disléxico, então eu tenho que fazer assim. Porque quando a gente faz isso e planeja a aula desse jeito, a inclusão, ela acontece para todo mundo. A gente tem, quem aqui ainda não estudou, vai estudar, a gente tem múltiplos tipos de aprendizagem e conhecimento, de inteligências, múltiplos tipos de inteligência. E cada um é de um jeito, não tem como a gente falar que todo mundo tem que aprender igual e engessar isso em cima de um currículo desenhado para esse aluno hipotético aí dentro da educação, né? Porque é um aluno hipotético, não tem como a gente falar que esse aluno existe. Pode passar para mim, por favor? Bom, agora eu vou falar aqui para vocês, vou sair desse discurso pedagógico e vou entrar numa outra área aqui. Como é que o cérebro aprende, né? Por meio dessas 3 grandes redes neurais aí. E eu estou falando de organização neurofuncional, tá? Quando eu estou falando disso. Então, o aluno, ele precisa querer aprender, né? Ele tem que estar engajado naquilo. Por que ele está aprendendo aquilo? Por que ele quer aprender aquilo? Se ele não tem esse engajamento, o cérebro dele não vai ter não vai ter a motivação para estudar sobre aquele assunto. E vocês podem reparar, todas as vezes que a gente vai ensinar alguma coisa para uma criança, eu vou usar a criança aqui como exemplo, se for um assunto do interesse dela, ela aprende em segundos. Se for uma coisa que ela não está interessada, ela não vai aprender, ela não vai ficar olhando, né? Ela meio que ignora ali o que você está falando. Então, sem o engajamento, a informação não entra no cérebro, ela é descartada, tá? Resumindo, é isso. Depois a representação, né? O que? A informação ela tem que ser apresentada de uma forma acessível. Alguns alunos, eles processam melhor visualmente. Eu sou uma pessoa que processo melhor visualmente. E, se eu não me engano, o Cláudio também é. Outras pessoas, elas precisam ouvir o que ela está aprendendo. Ela tem que ouvir, né, para conseguir aprender. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm TDAH, que está lendo o livro e tem que estar escutando o livro no audiobook ao mesmo tempo que ele está lendo, senão, ou verbalizando, né, lendo em voz alta, senão ele não consegue fixar aquele conteúdo, ele não consegue entender aquela informação para ele, parece que não chega, né, no cérebro dele. Então, quando a gente fala da representação, a gente está falando disso, né? Se você explica para essa pessoa, como eu, que é muito visual, se você está só ali no verbal, uma parte do que o professor está explicando para mim se perde. Eu não consigo entender, eu não vou gravar aquilo, tá? E aí tem gente que vai precisar fazer, né? Aquele o aprender fazendo. E pessoal, essas pessoas perdem, né, a chance de aprender quando falta uma dessas coisas, não é porque eles não são capazes, é porque o canal não conversa com o cérebro deles, tá? Então, assim,
Se eu tenho um texto com esquema visual, para mim melhora. Tem gente que precisa da explicação oral com exemplo concreto ali para poder entender. Às vezes um vídeo junto com um resumo em texto, né? Às vezes o uso de metáforas ajuda. Quanto mais a gente variar na representação, mais a gente amplia o acesso para o aluno aprender. E depois a gente tem a ação e expressão, que é o como, né? O aluno precisa demonstrar o que ele sabe. Se a única forma que ele tem de demonstrar o que ele sabe é uma prova escrita, quem tem dificuldade de organização textual vai ter problema, na escola inteira. A vida toda dele ele vai ter problema. Se a única forma dele representar o que ele sabe ali para o professor é por meio de apresentação oral, de seminários, se é um aluno que tem uma ansiedade social ali, ele vai travar e ele não vai conseguir falar isso para o professor. E aí o professor vai lá e vai dar 0. Mas você não fez, você não apresentou, você não participou. Né? Então, assim, o conhecimento existe ali para aquele cara, ele sabe, mas dependendo do formato que o professor está utilizando, esse formato vai bloquear a expressão desse aluno, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir aprender nada, ele não vai conseguir verbalizar o que ele aprendeu para o professor. Então, muitos professores, às vezes, a gente conversa e o professor fala, eu vou fazer assim, porque eu aprendi desse jeito, eu acho que é mais fácil para você. Para o seu aluno pode ser completamente difícil e ele não entende, você tem que lembrar disso. E aí, gente, o cérebro ele é muito variável. Assim como a sala de aula é variável em relação aos alunos, o cérebro também, né? E o currículo precisa ser variável. A gente tem um currículo engessado ali, que vem igual para todo mundo, né? E ele precisa ser mais flexível. E aí, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu tenho certeza que vocês têm uma disciplina só de currículo para explicar sobre isso, que fala que a escola precisa adaptar o currículo à realidade dela. Então, todo o entorno que ela está, né, a parte social ali dos frequentadores, dos alunos daquela escola, tudo isso tem que fazer parte ali, o professor precisa adaptar aquele currículo àquela realidade onde a escola está inserida. Né? Então, assim, a sala ela é muito variável, a escola é variável, o currículo tem que ser variável, tá? Então, incluir não quer dizer pegar o aluno aqui e adaptar ele nesse modelo que veio aqui do currículo. Eu preciso ajustar esse modelo do currículo aqui a essa diversidade cerebral que a gente tem hoje em dia. Pode passar, professor, por favor? E a gente está falando, eu acabei de falar de metáfora aqui para vocês, e eu usei uma metáfora aqui, acho que eu estava com fome na hora que eu fiz esse slide, Cláudio, que eu estou falando de um caldeirão aqui, falei que a diversidade é o caldeirão da sala. Mas eu vou tentar ser direta aqui com vocês, né? Se a nossa aula depende exclusivamente da nossa voz, a gente já perdeu metade da turma ali. Não porque eles não querem aprender, não porque o aluno não está afim, mas às vezes o processamento cognitivo dele não é uniforme, ele não consegue ficar o tempo inteiro prestando atenção só na voz do professor. Então, o professor ele fala, os alunos vão acompanhar, outros anotam, outros fingem que estão prestando atenção e anotando, e ele está fazendo desenho no caderno, né? A gente vê isso. Alguns se perdem ali na segunda frase do professor, ele já se perdeu, né? Por quê? Porque quando a fala contínua, sem nenhum apoio visual, por exemplo, aqui a gente está usando apoio visual, a gente está interagindo de vez em quando, mas quando a fala ela é contínua, sem nenhum apoio visual, por exemplo, a memória de trabalho, ela não se sustenta, a atenção, ela não é sustentada o tempo inteiro ali, né? Então, para o aluno prestar atenção o tempo todo no professor, só ali na frente, falando, sem nada mais, é só a fala dele mesmo, é a presença. O aluno, para prestar atenção na aula dele, ele tem que ter uma memória de trabalho extremamente eficiente, a atenção dele precisa estar sustentada, o processamento auditivo dele tem que ser adequado, tem um monte de coisa ali, né? E a gente não tem
todos esses pacotinhos, essas caixinhas funcionando bem ao mesmo tempo, né? E por que eu falei aí de caldeirão? Porque quando a gente pensa, né, num caldeirão, a gente pensa numa panela ali, num caldeirão com coisas ali dentro, várias coisas ali dentro, né? Então, eu coloco, sei lá, eu vou fazer uma feijoada ali, eu ponho feijão, ponho a linguiça, ponho o paio, vou colocando algumas coisas ali dentro. O que é que faz esse caldeirão fazer aquele monte de coisa que eu misturei na água virar uma feijoada? É o calor e os ingredientes que estão ali dentro, né? Então, isso é um método ali. Se o fogo estiver alto demais, o que acontece? Alguma coisa ali dentro pode queimar. Ou se ele está baixo demais, pode ser que o feijão não cozinha, né? Se eu não tampar, pode ser que uma parte da carne que está ali dentro fique crua, não cozinhe direito também. Ou seja, o método, o jeito que eu estou fazendo aquela comida afeta o resultado dela. É a mesma coisa na sala de aula. O método afeta cada estudante de uma forma diferente. Então, por isso que a gente precisa olhar o nosso aluno, trazer ali o nosso aluno e criar coisas para eles. Então, eu coloquei 3 coisas aí. O apoio visual. Eu quero usar quadros, mapas mentais, né? Eu quero levar infográficos, aquelas nuvens de palavra-chave, né? Então, são imagens ali com informação, com conteúdo, e o cérebro que processa essa imagem, que gosta mais do visual, ele faz isso com menos carga executiva do que se ele estivesse lendo um texto corrido, né? Então, se eu explico um conceito abstrato para o aluno e mostro para ele visualmente aquilo que eu estou falando, fica muito mais fácil dele entender, né? Agora, quando eu falo em concretude aí, o cérebro ele aprende melhor, e a gente sabe disso, quando ele toca, quando ele manipula, quando ele compara. Por isso que na educação infantil, para quem faz pedagogia, a gente trabalha muito com isso, com a manipulação de objetos durante a aprendizagem. Então, assim, eu preciso ter essa relação com as coisas para poder entender o que é um áspero, por exemplo, né? O que é gelado, né? Então, um outro exemplo, ontem eu estava dando aula de metodologia de matemática, né? Conversando com os meus alunos sobre isso. Então, se eu vou ensinar fração só no quadro, é muito abstrato, o aluno não vai conseguir entender aquilo. Não é melhor eu levar uma pizza, mesmo que seja um desenho de uma pizza, e falar, olha, vamos dividir ali na metade, o que a gente tem aqui, e começar a explicar isso para o aluno com algo que ele possa manipular, que ele possa visualizar e comparar. Então, fica muito mais fácil trabalhar isso daí, né? Usar casos reais, situações reais ali para ele. E depois, quando a gente fala da multissensorialidade, a gente está falando de usar texto com imagem, com fala, com movimento, com várias coisas, vários canais, a gente combina várias coisas. Então, quando a gente faz isso, a gente fortalece a codificação da informação ali para o aluno. E isso, gente, eu já ouvi muito professor falar que isso é muito modismo. É porque está na moda, esses hiperlinks dentro dos textos dos alunos, que leva no infográfico. Não, isso daí é consolidação de memória, não foi colocado ali porque é bonito, porque é legal, que alguém quis mostrar um infográfico sobre aquilo e fazer um hiperlink. Foi colocado por conta de tudo isso que está sendo falado aqui. Então, assim, o professor que domina múltiplas formas de apresentar conteúdo, ele não está facilitando, ele está ampliando o acesso. E o acesso é a base da inclusão real, tá? Então, que fique claro isso para vocês depois na vivência dentro da licenciatura para vocês. Passa para mim, professor, por favor. Esse slide aqui, eu até brinquei com o professor, que é
amigo meu, que eu falei, eu fiz esse slide aqui por causa da conversa que nós tivemos, que ele estava com um aluno com uma dificuldade, e aí a gente teve uma conversa, eu falei, eu vou colocar isso daqui para os alunos no dia da aula. Essa parte aqui, esse slide que vocês estão vendo, é um território dentro da educação que é muito sensível na área da inclusão. A gente está falando aqui de avaliação, né? Então, assim, todo mundo precisa ser avaliado de alguma forma. Isso é uma norma do MEC. Não que nós, não são todos os professores que acreditam nessa forma de avaliar. Eu não acredito, eu sei que o Cláudio não acredita nisso, porque a gente já conversou sobre isso. Então, assim, todo mundo precisa fazer exatamente a mesma prova para ser justo dentro da sala de aula. Se eu for dar uma prova aqui para vocês, todo mundo vai ter que fazer a mesma prova, vocês acham que isso é justiça dentro da sala? Porque a maioria das pessoas, quando a gente faz essa pergunta, inclusive dentro da sala dos professores, a resposta é sim, eu tenho que dar a mesma prova para todo mundo. Eu não posso facilitar para o João, porque o João tem TDAH. Eu tenho que dar a mesma prova, tem que ser igual. Vamos tentar analisar esse slide aqui. Eu falei que ele surgiu de uma conversa com um professor. Qual era o problema do professor? Um aluno com autismo que não queria apresentar o seminário e a disciplina ia ser inteira com seminários. O que a gente começou a conversar, né? Qual é o objetivo da atividade, professor? Porque, assim, se o objetivo é narrar a história, o foco tem que estar na compreensão e na organização da narrativa. O Cláudio é professor de letras, ele vai saber explicar melhor isso para vocês, mas o foco precisa estar na compreensão do aluno e na organização ali da escrita e da narrativa dele. Não necessariamente ele tem que ter uma habilidade para escrever parágrafos longos sobre pressão, porque a prova é uma coisa que pressiona o aluno, mesmo que ele não tenha nenhuma neurodiversidade. E quando a gente fala de trazer formatos diferentes, a gente está falando de separar o que é essencial dentro de uma avaliação e o que é acessório dentro da avaliação. Porque, às vezes, a gente está trabalhando ali na avaliação e muita coisa que está dentro daquela prova é acessório. E vocês vão entender por que eu e o Cláudio não concordam com alguns tipos de avaliação. Quer ver? A gente vê muito professor, principalmente professor iniciante, ele vai dar aula e ele tem muito medo de perder o controle da sala. Ele fala assim, mas se eu ficar dando opção aí para o aluno fazer, vai virar bagunça. Vai virar bagunça a minha sala, não vai dar certo. Vai virar bagunça se você não der a opção. Então, só vira bagunça se não tiver critério de avaliação ali, não é? Só vira bagunça se você não puser critérios claros ali para aqueles alunos. Então, assim, eu posso flexibilizar a minha avaliação, eu posso dar a opção para o aluno, por exemplo, de fazer uma redação, eu posso dar a opção para o aluno de criar um podcast, de criar um áudio, de fazer um desenho, de fazer uma tirinha, para explicar o que ele entendeu. Eu não preciso dar uma prova, nem fazer ele apresentar um seminário e ser só assim que ele consegue ser avaliado, né? Eu preciso flexibilizar. Então, mas se eu fizer isso, por exemplo, sem rubrica, como é que eu vou avaliar esse aluno? O que eu estou observando aqui, né? Aí não é avaliação, aí é improviso. Eu estou flexibilizando e improvisando aqui para ele, né? Então, eu tenho que ter um critério. E quando a gente tem esses critérios, a gente está falando de uma didática diferente, uma didática mais avançada para o que a gente está acostumado a aprender na faculdade, nos livros. E eu estou falando disso porque dentro do design universal da aprendizagem é exatamente desse jeito que a gente estuda, porque isso, no DUA, ele chama múltiplas formas de ação e expressão, né? Então, o conhecimento está lá. Só que dependendo do formato de como eu vou avaliar, vai bloquear esse aluno de me mostrar o conhecimento que ele tem. Então, avaliar formato não é o mesmo que avaliar uma aprendizagem,
Por isso que, às vezes, eu preciso adaptar, ser mais flexível na forma como eu vou avaliar, para entender se esse aluno aprendeu ou não. E esse desenho aqui, ele foi extraído dessa conversa com esse professor, porque a gente viu que ele tinha múltiplas formas de avaliar aquele aluno que falou que não, que se ele fosse fazer o seminário, ele ia cancelar a matrícula naquela disciplina, ele não ia continuar. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas aqui, nesse momento aqui da avaliação, a gente está falando de equidade, né? Que é garantir que todos os alunos ali dentro tenham a condição de demonstrar o que sabe. A diferença aqui está na intenção pedagógica, o que é que o professor quer medir, não na ferramenta que ele vai usar para o aluno entregar o que ele aprendeu, tá? Pode passar, Cláudia, eu vi que eu já estourei aqui o tempo, mas está acabando, gente. Ó, vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente tem uma bolinha azul aqui no canto e bolinhas vermelhas e amarelas juntas. E aqui do outro lado a gente tem as bolinhas azuis, vermelhas e amarelas juntas. E eu coloquei aqui, né, o perigo do escolham seus grupos, porque essa é uma fala muito comum do professor dentro da sala de aula. Parece uma fala muito inocente, né? Eu estou sendo legal com eles, eu estou deixando eles escolherem o grupo deles. Só que essa fala, ela revela muito sobre como a gente entende a nossa sala de aula. Quando o professor terceiriza a formação de grupo, o que ele está fazendo? Ele não está promovendo a autonomia. Né? Tem gente que fala, mas eu estou dando autonomia para eles escolher. Não, você não está promovendo autonomia. Você está transferindo para os alunos a responsabilidade pela inclusão. O que a gente vê? O que acontece? Os grupos eles vão se formar por afinidade, por desempenho, por amizade, proximidade, eles têm as panelinhas, isso vai desde o infantil até o doutorado, pós-doutorado, tem as panelinhas. O que é que sobra? O aluno tímido, o que acabou de chegar na sala de aula, o que tem dificuldade de aprendizagem, o autista, o que foi rotulado pela turma, o pobre, que está bolsista na escola. Tem muito isso, a gente vê muito isso. Então, o que acontece quando o professor fala, escolham os seus grupos? Ele está promovendo a exclusão ali na frente dele. Ela está acontecendo nos segundos de silêncio, em que um olha para o outro e forma ali o grupinho. Sempre vocês vão ver sobrando alguém ali. Tá? Sempre vai sobrar alguém. Gente, isso acontece porque o cérebro ele busca pertencimento, ele busca segurança, ele quer conforto, ele não quer justiça, ele não está preocupado com justiça, ele quer ficar onde ele se sente bem. Então, esperar que que os adolescentes ou as crianças resolvam isso sozinha, desculpa, é muita ingenuidade pedagógica, né? Nem sei se existe isso, mas é muita ingenuidade achar que eles conseguem fazer isso. Ou é muito conforto, ou é muito preguiça, né? É uma preguiça pedagógica. Tá? Então, assim, gente, nós não somos só transmissores de conteúdo, nós somos arquitetos de vidas e relações. A gente tem que desenhar um negócio ali e estruturar o negócio para o negócio acontecer bem ali, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque são essas atitudes do professor que vai reduzir conflito, que vai aumentar a participação, que vai fazer o aluno enxergar o que é uma inclusão, tá? Então, inclusão, ela não acontece, não deve acontecer só no currículo, ela tem que estar dentro dessas interações, e as interações, elas são planejadas, elas precisam de planejamento, ok? Pode passar, professor. Bom, eu vou falar algo aqui que poucos professores admitem, tá? No começo da carreira. Mas o planejamento perfeito, ele não sobrevive na sala de aula, tá? Ele não sobrevive na sala de aula. Às vezes você planeja 10 atividades,
Só que durante as atividades que você planejou ali para aquele dia de aula, tem aluno que entra em crise, o outro esqueceu o material, o outro quer fazer outra coisa, a sala fica agitada naquele dia e você não consegue fazer o que você planejou. Você não consegue fazer o que você planejou. Então, quando a gente fala, quando isso acontece, o que o professor precisa fazer? Ele tem que insistir naquele planejamento ou ele tem que ler o que está acontecendo naquela sala? Ele precisa olhar para aquela sala e ver o que é que está acontecendo, e aí ele vai ter que adaptar aquelas atividades que ele planejou para aquele momento. Não dá para ser diferente. Então, mas eu tenho a minha aula desenhada, eu vou dar isso aqui. Não, você não vai. Você foi com aquilo lá, como se fosse uma estrutura de aula que você vai seguir se tudo der certo, conforme você pensou, mas se não der, você tem que replanejar aquele caminho, tá? Você tem que criar um outro caminho. Então, gente, a sala de aula, ela é um organismo vivo, ela não é uma máquina, né, que funciona do mesmo jeito, sem parar constantemente. Ela é um organismo vivo, ela é dinâmica, tá? Então, às vezes, a gente tem um aluno ali que está desregulado, um outro igual a história da menina que eu citei, que tem uma sobrecarga sensorial, o outro que chegou cansado, o outro que não entendeu o que era para ter estudado, não fez o que o professor pediu, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Às vezes, a gente cria muitas regras para a aula. Igual eu coloquei, dica de ouro, é melhor 2 combinados bem feitos do que uma lista com 10 ignorados, né? Então, a gente precisa ficar de olho aí nessas coisas, porque hoje a gente está dentro de uma sala de aula que tem, quer dizer, a gente sempre teve, é que antes não tinha nome, mas hoje a gente tem muitos alunos neurodivergentes dentro da sala de aula. E eles rotulados, né, já diagnosticados como neurodivergentes, não rotulados, diagnosticados como neurodivergentes. E eles precisam de previsibilidade, eles precisam de ajuste, tá? Só que, lembra, o planejamento rígido vai excluir o aluno, o planejamento responsivo, ele vai incluir. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, professor bom não é que vai seguir o plano de aula à risca, não, vai fazer tudo que está lá dentro do plano de aula, é o que consegue ajustar a aula sem perder a direção ali da sala. Professor, passa para mim, por favor. Só completar sua fala aqui. Eu coloquei aqui no chat, eu já tive 2 turmas de 5º ano, e assim, eu planejava, lógico, a mesma aula para as duas, só que o andamento não é igual, é totalmente diferente o andamento das aulas. Diferente. Então, assim, você tem que planejar, replanejar e planejar de novo. Não, e às vezes a gente está cansado, a gente planeja um negócio, aí chega lá, sei lá, acontece alguma coisa na escola, a gente está cansado, e às vezes a gente se perde no meio da aula que a gente está dando, e a gente tem que reformular aquela aula inteira. Então, assim, né, às vezes não vamos colocar a culpa só nos alunos, às vezes nós também não conseguimos, né? Bom, até agora a gente falou de inclusão dentro da sala de aula, só que tem uma parte aí que poucos cursos de licenciatura discutem, que é a exclusão que começa antes da sala de aula, né? A exclusão, ela começa quando a gente percebe que o aluno começou a faltar, quando ele está chegando atrasado todos os dias, ou quase todos os dias, quando, de repente, o rendimento dele cai, era um aluno 9 e 10, de repente esse menino caiu para 6, né? Quando ele começa a sentar isolado. Então, exclusão não é um evento, exclusão é um processo. Ninguém abandona a escola de um dia para o outro, gente. A evasão, ela é construída em silêncio. Eu vou vendo se eu quero, se eu não quero. Então, às vezes, primeiro vem o cansaço, vou falar da gente aqui, nós adultos. Primeiro vem aquele cansaço, depois eu começo a ficar desmotivado, aí eu começo a faltar, aí eu já não quero ir mais, de repente vou trancar minha matrícula, não vou mais na faculdade. Né? Na escola, ensino médio mesmo, a gente vê muito trabalho precoce, menino de 13 anos, 14 anos trabalhar, mas ele trabalha de mirim, puta, mas ele cansa, ele andar de bicicleta a cidade inteira, indo em banco, cansa, então ele vai chegar cansado na escola,
né? Gravidez, a gente está vendo muito isso com criança que aparece grávida, criança de 12, 13, 14 anos grávida, vulnerabilidade social, a gente tem muito no Brasil, responsabilidade familiar, às vezes a menina tem 14 anos e tem que cuidar dos 5 irmãos que ela tem, a escadinha, né? Então, essas coisas são variáveis que estão ali dentro da sala de aula todos os dias. E às vezes ela não vai aparecer ali escancaradamente, ou a criança não vai falar sobre aquilo, mas se você começar a investigar, você começa a descobrir. A criança, quando ela sentir confiança, o aluno, quando ele começar a sentir confiança no professor, o professor vai ser o confidente dele, vai ser o melhor amigo dele ali. E ele conta essas coisas. Tá? Mas, olha, o professor, ele não resolve essas vulnerabilidades. Ele não é obrigado a se preocupar com isso e resolver isso. Mas ele pode interromper a invisibilidade disso daí. Tem criança que, às vezes, chega machucada na escola e o professor pode fingir que não viu. E, às vezes, se ele faz uma denúncia dessas marcas no corpo da criança, às vezes ele consegue impedir um assassinato, que a gente vê muito, criança que é morta e pelos próprios pais, né? Então, assim, a gente tem a capacidade de interromper a invisibilidade, né? A gente pode chegar e questionar, por que você não entregou o trabalho? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você sempre fazia, né? O que está acontecendo com você? Isso é uma busca ativa, não é assistencialismo, a gente não está fazendo assistencialismo, é uma postura profissional, que eu vejo como uma postura necessária para um bom professor. É monitorar a presença do aluno ali, é perceber padrões diferentes dentro da sala de aula, e é tentar agir antes dessa ruptura, né? É tentar agir antes disso. Então, incluir é garantir o acesso, é garantir participação, é garantir a aprendizagem e é garantir a permanência, não contribuir para a evasão daquele aluno, porque, como disse o professor Cláudio, ele é um caroço que atrapalha a minha aula, né? Então, se o aluno desaparece, ninguém percebe, foi o aluno que falhou ou foi o sistema escolar ali que está falhando? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Professor, muda para mim, por favor. Mudo, mas quem falou caroço não fui eu, não, tá? Eu só lembrei que o pessoal Não, sim. Não é uma invenção sua, né, o pessoal Cláudio? vai pensar que eu uso isso, pelo amor de Deus. Não, imagina, o Cláudio não. Tanto não que ele é filho de uma neurodiversidade, né? Posso falar assim, né, professor? Bom, eu sou, né, uma neurodiversidade ambulante, né? Tenho 3 transtornos, então, assim, eu já estou acostumado a ser rotulado, né? Hoje eu estou entendendo, né? Estou com um psiquiatra, né? Fazendo os laudos direitinho, mas eu estou entendendo o que se passa na minha cabeça, né? Mas até então eu não tinha noção do que era. Mas eu falei, alguma coisa porque é muito diferente dos outros, né? Muito diferente. Bom, então, pessoal, olha, eu estou encerrando já, né? Já estou acabando, e eu quero, talvez essa fala, esse slide, ele deu uma aliviada aí em vocês, às vezes alguns ficaram se sentindo meio sobrecarregados com as nossas falas aqui da responsabilidade, né, dentro da sala de aula. Mas, assim, inclusão hoje não é um favor que a gente está fazendo dentro da escola, não. A inclusão dentro da escola hoje, ela é primordial para um bom professor e um bom processo educacional. Então, vocês, o que eu quero trazer aqui para vocês, né, é isso, que vocês não são uma ilha, né? O professor, ele precisa saber disso, que ele precisa de várias coisas ali em volta para ajudá-lo, né? Às vezes o professor iniciante, quando ele termina a faculdade, vai começar a dar aula, ele
carrega um peso que é desproporcional. Se o aluno não aprendeu, a culpa é minha. Se o aluno desregula na sala de aula, fui eu que falhei. Se tem um conflito dentro da sala de aula, eu não sou bom o suficiente para resolver isso. Pessoal, isso é muito perigoso. O aluno, ele é um sistema, ele não é um evento. O aluno, ele não chega à sala isolado. A gente tem tudo isso daí em volta dele, ó, escola, família, comunidade, saúde, né? Ele não chega isolado na sala, não é só ele ali. Então, ele chega atravessado pela dinâmica familiar, às vezes pela saúde mental, por condições socioeconômicas, por experiências anteriores, né? Que ele teve, às vezes, experiências muito ruins, que a gente não consegue imaginar que ele passou por aquilo. Às vezes ele tem uma rede de apoio, mas na maioria das vezes ele tem a ausência da rede de apoio ali junto dele. E aí, se a gente tenta resolver tudo isso sozinho, a gente se esgota, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente termina a faculdade e vai trabalhar. Então, inclusão não é assumir tudo, é saber acionar a rede, é saber conversar com a família, é saber documentar, é saber comunicar a coordenação, é saber dialogar com a equipe ali de professores, com o pessoal que trabalha com você, é buscar orientação multiprofissional, igual a gente falou, às vezes tem um psicopedagogo lá que está auxiliando, né? Então, o professor que tenta salvar tudo sozinho, ele se frustra, ele sobrecarrega, ele fica doente e muitas vezes ele abandona a carreira, tá? Porque é pesado, o nosso trabalho é pesado, não é um trabalho simples. Né? Então, assim, sejam professores inclusivos, que observam, que intervêm pedagogicamente quando necessário, que aciona a rede de apoio quando necessário e que mantém limites profissionais. Né? Vocês não são heróis, vocês são articuladores, vocês estão se formando professores e vocês podem escolher 2 caminhos: serem transmissores de conteúdo, que eu acho que vocês não vão ser só isso, ou, igual a gente usou aqui, né, a história dos arquitetos, serem arquitetos de possibilidades, tá? Então, a inclusão, como a gente está trazendo aqui para vocês, é uma coisa que não se ensina na faculdade, é uma coisa que vocês vão construir na prática de vocês. Eu atuo com inclusão já tem quase 20 anos que eu atuo com inclusão. Tá? E a gente vai construindo isso na prática. Ela começa com uma decisão. Eu tomei a decisão lá no mestrado de fazer alguma coisa para pessoas que tinham deficiência visual. De repente, eu estava trabalhando com outras coisas vão surgindo, outras necessidades vão surgindo, e a gente vai se especializando. Vocês podem olhar lates de professor de licenciatura. São os mais cheios de especialização, de curso de extensão, porque a gente vai sentindo a necessidade dentro da sala de aula e a gente vai se especializando naquilo para atender aquele aluno, tá? Então, é isso, né? Que tipo de professor vocês vão querer ser? Se passa para mim esse outro slide, o Cláudio, por favor. Só um minutinho, Mel, eu já estou terminando aqui, aí você fala. Eu trouxe essa imagem, né, desse círculo aí, porque eu quero terminar falando para vocês que, assim como a natureza, e eu chamei de pedagogia das estações, assim como a natureza não floresce o ano inteiro, nós também não. Né? Na educação, muitas vezes, a gente espera todos os alunos floresçam ao mesmo tempo, aprendam ao mesmo tempo, na mesma atividade, no mesmo ritmo, da mesma forma, e isso não acontece. Alguns alunos, eles aprendem muito rápido, outros precisam de repetição, outros vão demorar durante muito tempo, repete de ano, né? Alguns repetem de ano, precisam continuar ali, alguns internalizam ali o que eles aprenderam e depois eles revelam para a gente no final do ano, eles vão mostrar para a gente tudo que eles aprenderam, e isso para a gente não tem coisa mais gratificante do que isso. Então, assim, nem todo silêncio é ausência e nem toda demora é incapacidade,
né? Isso precisa ficar claro para vocês. Tem alunos que parecem que estão estagnados, mas eles estão tentando ali estruturar a base deles, tá? Então, tem momentos em que o progresso não está visível para a gente, mas internamente está acontecendo ali com o aluno. E vocês precisam lembrar que o desenvolvimento cognitivo ele não é linear, nós temos funções executivas que amadurecem em ritmos diferentes, a regulação emocional ela vai evoluir com a experiência. Eu acredito que muita gente aqui ainda tem seus 21, 20, 18 anos, né, a regulação emocional de vocês vai vir depois dos 24, 25. Habilidades sociais, elas são construídas com o passar do tempo, né, e de acordo com a interação que a gente tem, as pessoas que estão no nosso entorno. Então, assim, comparar flores fora da estação é um erro de análise, tá? Então, nós não vamos acertar sempre, nós não vamos salvar todas as pessoas, e nós não vamos ter todas as respostas, e tá tudo bem, não tem problema, tá tudo bem. Tá? Então, saibam se autoavaliar, porque a autoavaliação é crescimento, e se sentir culpado é se paralisar diante de uma situação. Então, sempre que acontecer alguma coisa que traga culpa para vocês, perguntem, o que funcionou daquilo que eu fiz com aquele aluno? Onde é que eu posso melhorar o meu trabalho ali? Né? Que barreira que eu não percebi, que eu não antecipei? Isso sim é uma postura profissional madura de um pedagogo, tá? E a pedagogia das estações aí lembra para a gente que ensinar é um processo e que a gente não controla o clima, só que a gente consegue preparar o solo, né? E quando o solo ele é preparado com intenção, o florescimento acontece no tempo certo. Então, que vocês sejam professores que respeitam os ciclos, que não desistem do cultivo de vocês. Eu agradeço a participação de vocês, acho que tem mais um slide, se eu não me engano, mas eu agradeço a participação de vocês terem ficado me escutando aqui um tempo a mais, do Cláudio ter pedido isso, não ter batido assim o dedo no relógio para mim. Tá? Muito obrigada. Quando o tema é interessante, a gente deixa rolar. Assim, é que a gente não quer abusar da sua boa vontade também, né? Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigado, viu, Cláudio, pela oportunidade de conversar com eles nessas aulas que acontecem, onde a gente junta todo mundo num caldeirão só, faz a nossa feijoada. E eu é que agradeço a sua presença, professora, e o aceite do convite, né? No mês de março sou eu que vou dar aula, então eu vou falar sobre sala de aula e tecnologia. Então é um tema importante para vocês também levarem para a sala de aula, né? Hoje em dia o professor que não sabe lidar com a tecnologia, ele vai ficar para trás, né? Ele vai ficar fora do contexto, principalmente aqui onde eu moro, na cidade de São Paulo, né? Se você não sabe mexer em plataforma, aí você fica para trás, né? Bem complicado. Tá, gente? Essa aula vai ser sempre todo final de mês, tá? Excluindo o mês de julho e janeiro, que é recesso, né, escolar, mas todos os outros meses aqui, toda última semana do mês, a gente vai trazer um convidado aqui para dar essa aula ao vivo para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, gente, e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite para vocês, bom descanso.